Neemias estava focalizado em um objetivo e não tirou seus olhos daquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Ninguém conseguia tirar Neemias da obra de reconstrução do muro. Ouvimos ele dizer: "Estou executando uma grande obra e não posso descer." Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Muito bem-vindo a mais um estudo da Santa Palavra de Deus. Quando o nosso último estudo acabou, eu estava compartilhando com vocês algumas características que um líder deve ter. E essas características estávamos observando na vida de Neemias. Já vimos 9 dessas características em nosso último estudo. Dando continuidade, passaremos à 10ª característica do líder de Deus. Ele deve ser totalmente dedicado à obra de Deus. Ouça esses versículos do capítulo 4. Dessa maneira, prosseguíamos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: "Cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão." Essa acaba sendo uma ilustração muito perfeita do que significa dedicação. Observe que Neemias diz "nós" quando descreve essa definição de dedicação, vamos dizer assim. Ele estava fazendo tudo o que aquele povo dedicado também fazia. Neemias foi um líder muito dedicado à obra de Deus. A 11ª característica é: o líder de Deus é uma pessoa com visão objetiva. A visão objetiva pode ser uma característica negativa ou positiva. Adolf Hitler tinha uma visão objetiva. Hitler tinha seus objetivos bem focalizados. Ele ignorou tudo que seus generais e conselheiros tentaram lhe dizer. Adolf Hitler não ouviu nada do que o resto do mundo em sã consciência tentava falar para ele. A visão objetiva em um homem como Adolf Hitler é muito negativa. Mas a visão objetiva pode ser uma característica positiva de um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus. Neemias estava focado em um objetivo que não o deixava tirar os olhos daquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Ninguém conseguia tirar Neemias da obra de reconstrução do muro. Ouvimos Neemias dizer: "Estou executando uma obra e não posso descer." Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Muitas pessoas tentaram de todas as formas enganá-lo e fazê-lo descer do muro, mas não conseguiram desviá-lo do seu objetivo. Ele tinha o seu objetivo bem focado e ignorava o que aquela gente dizia. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? A vida de Neemias ilustra positivamente a visão objetiva. Nunca vou me esquecer da primeira vez que ouvi sobre visão objetiva. Há muitos anos ouvi o vice-presidente de um grande estaleiro falar para um grupo de executivos. Ele foi convidado a dar uma palestra para homens de negócios sobre como conseguia contratos tão grandes para construir navios quando as outras construtoras navais não chegavam nem perto daquilo que sua empresa oferecia. Seu estaleiro tinha acabado de fechar um contrato para construir um imenso navio, um imenso cargueiro, ou seja, 38 milhões mais barato do que a menor proposta concorrente na licitação. Aqueles executivos queriam saber o segredo daquele grande sucesso. O palestrante disse: "Visão objetiva." Temos que ter uma visão objetiva. Temos que ignorar quando os outros dizem: "Não dá para fazer desse jeito." Determinação. Esse é um conceito encontrado na Bíblia muito importante. Esse conceito é muito importante em qualquer área. Ouça essa ilustração engraçada sobre determinação.
Um agente de seguros amigo meu me disse que um homem deu entrada com um pedido de indenização com uma lista enorme de lesões inimagináveis. A ação indenizatória era por lesões corporais e de um valor muito alto. No formulário, no campo onde dizia causa do acidente, o homem escreveu falta de consciência. O agente escreveu de volta para ele e perguntou: "O senhor pode me dar maiores informações sobre esse negócio de falta de consciência?" O homem escreveu respondendo: "Eu trabalhava como pedreiro. No dia do acidente eu estava trabalhando sozinho no telhado de um prédio de 6 andares. Quando acabei meu serviço, descobri que tinha sobrado um lote de tijolos. Para não ter que carregá-los para baixo à mão, decidi usar a talha no andaime que já estava instalado na lateral do prédio e estacionado no último andar. Depois de amarrar a corda no chão, fui até o topo do prédio outra vez, subi a caçamba e a carreguei com os tijolos. Depois desci novamente para o térreo e soltei a corda, segurando-a com firmeza para que a caçamba com os tijolos descesse bem lentamente. Conforme escrevi no campo 11 do relatório do acidente, meu peso era de 71 quilos. Eu não imaginei que eu pudesse ser puxado para cima tão rápido, e na hora não tive a presença de espírito necessária e não soltei a corda. Nem preciso dizer o que aconteceu. Comecei a subir rapidamente para o topo do prédio. Quando estava próximo do 3º andar, passei pela caçamba que estava descendo rapidamente. Isso explica as fraturas do crânio e a clavícula, mas a subida continuou ainda e muito rápida e só parou quando metade dos dedos da minha mão esquerda entraram na roldana. Isso explica as dilacerações da minha mão. Felizmente, a essa altura, eu recuperei minha presença de espírito e continuei segurando fortemente na corda, apesar da dor. Mas quase que simultaneamente, a caçamba com os tijolos atingiu o chão e o fundo dela se desprendeu. Sem o peso dos tijolos, a caçamba agora estava aproximadamente pesando 20 quilos. Como você pode imaginar, comecei a descer rapidamente pela lateral do edifício. Quando me aproximava do 3º andar, passei pela caçamba que vinha subindo rapidamente. Isso explica a fratura dos 2 tornozelos, os ferimentos nas minhas pernas e quadril. Esse segundo choque com a caçamba desacelerou a descida, o que impediu que lesões maiores acontecessem quando eu caí sobre a pilha de tijolos. Felizmente quebrei apenas 3 costelas. Lamento informar, entretanto, que quando caí sobre os tijolos, fiquei paralisado pela tamanha dor, impossibilitado de levantar. Apenas pude olhar aquela caçamba vazia, numa altura de 6 andares. De novo, não tive presença de espírito, perdi a consciência e soltei a corda. Essa é uma boa ilustração do que chamamos de determinação. Hoje ouvimos muito falar sobre determinação. Neemias nos mostra que a visão objetiva ou a determinação é uma das características de um grande líder. Neemias nunca perdeu a sua presença de espírito. Neemias jamais soltou a corda. A 12ª característica ilustrada por Neemias é: o líder de Deus é uma pessoa com fortes convicções. Observe como Neemias tem um sentimento forte em relação à obra de Deus. No capítulo 5, Neemias percebe que tem alguma coisa errada, que algumas pessoas estão roubando outras com cobrança de juros. Neemias os força a entrar em acordo para que não cobrem juros dos seus companheiros judeus. Você se lembra como Neemias tratou aqueles pais que tinham permitido que seus filhos casassem com pessoas de outros povos? Neemias os amaldiçoou, bateu neles, os derrubou no chão e puxou seus cabelos. Ele faria a mesma coisa com esses judeus espertinhos. Quando você observa a maneira como Neemias lidava com essa gente difícil, percebe que ele era um homem de fortes convicções. A 13ª característica do líder que Deus usa é: ele é uma pessoa muito confiante. Neemias sabia que estava fazendo uma grande obra. Ele tinha certeza que Deus o havia chamado para fazer aquele trabalho. Isso fez de Neemias um homem muito confiante. A 14ª característica do líder de Deus é: o líder que Deus usa é uma pessoa de coragem destemida. A coragem é uma característica importante no perfil do líder que Deus usa. A 15ª característica do líder que Deus usa é a perseverança.
Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo descreve um processo no qual Deus usa o sofrimento para preparar o líder para a sua obra. Como parte do processo, Deus usou o sofrimento para produzir o tipo de perseverança que não permitirá que o líder desista. Quando Paulo descreve essa característica, ele diz: "E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu." No original, o significado desse versículo é: ninguém vai pô-los para correr, eles vão persistir. Se você visitasse missionários espalhados pelo mundo, essas pessoas que são importantes veículos através dos quais Deus faz sua obra, constataria que a perseverança é uma característica vital para eles. Eles ficam lá e ficam por 25 anos, 45, 50 anos no campo missionário. Às vezes demora 15 ou 20 anos até que a primeira conversão aconteça. Essa qualidade, a perseverança, é essencial nas pessoas que lideram no trabalho de Deus. A 16ª característica é: o líder de Deus é uma pessoa com dons de organização. Às vezes acho que na obra de Deus e na igreja pensamos que organização não é uma questão espiritual. Algumas pessoas expressam seu julgamento negativo com relação à organização, dizendo: "A sua organização vai tirar o Espírito Santo da igreja." Parece que eles pensam que ou é uma coisa ou é outra. Quer dizer, ou é uma igreja com uma unção vibrante do Espírito Santo, ou é uma igreja organizada. Neemias nos mostra que as duas bases são necessárias. Se você estudar a Bíblia, o guia para a igreja e para a obra de Deus, descobrirá que organização não é opcional. A organização é ensinada nas Escrituras. Na Bíblia, há uma estrutura definida, prescrita para a obra de Deus na igreja. O líder da obra de Deus frequentemente é um homem que tem dons relativos à organização, dons de organizar o trabalho. No capítulo 7 de Neemias, lemos o seguinte: "Foram nomeados os porteiros para governar. Eu encarreguei," ele diz, "eu lhes disse, também designei, reuni os nobres." E Neemias tem o perfil de um líder com dons de organização. Na Bíblia, os líderes no estilo de Neemias frequentemente apresentam esse dom organizacional. Também são frequentes os líderes tipo Esdras, mas que não têm esse dom. O tipo Esdras não tem o dom organizacional. A 17ª característica do líder que Deus usa é: o líder de Deus é uma pessoa que estabelece metas prioritárias. Neemias reúne o povo e o faz entrar em acordo quanto a certos assuntos que envolviam prioridade. Neemias também destaca a 18ª característica que o líder de Deus deve ter para liderar a sua obra. O líder de Deus é uma pessoa com um cajado de pastor. A 19ª característica personificada em Neemias é: o líder de Deus é uma pessoa que reconhece seus limites humanos. E, finalmente, Neemias nos mostra a 20ª característica que Deus precisa no líder. O líder de Deus é uma pessoa que pode afirmar como Jesus: "Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer." Isso está em João 17,4. Neemias terminou o muro. Não podemos nunca perder a visão da linha de chegada quando trabalhamos na obra que Deus quer fazer através de nós. O nosso tempo mais uma vez se foi, mas estamos aqui aguardando a sua carta. Nos escreva, queremos conhecer você. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.